Nós estamos estudando o Evangelho de João. Queria recapitular um pouquinho o que nós já vimos para darmos continuidade. Nós vimos que Cristo é o Verbo, Jesus é o Verbo, é o Deus que se fez homem, como nós cantamos aqui. Ele se esvaziou, ele deixou a sua glória e tomou a forma de um homem, porque Deus havia determinado que seria assim a salvação daqueles que seriam por ele escolhidos. E ele se esvaziou, sendo Deus, Criador do universo, todo-poderoso. Ele tomou a forma de um homem e veio até nós. Nós vimos que, aí nós saltamos para João capítulo 3, um texto que é conhecido, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vimos que o texto continua, que Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar. Só que há uma condição, que é crer em Cristo. Quem não crê, já está condenado. E nós vimos ali o amor de Deus, nós vimos a graça e a misericórdia de Deus, dando o seu Filho por pecadores. Mas nós vemos também a justiça, como Deus é santo, Ele não pode aceitar o homem no pecado, por isso Cristo veio. Ele é justo, Ele deve punir o pecado, e Ele tem ira contra o pecado. Nós vimos também que Cristo é a luz do mundo, e ali é uma figura clara, mostrando que o mundo está em trevas, que nós estávamos em trevas, e se não fosse a luz ter se manifestado na pessoa de Jesus para nos salvar, nós continuaríamos em trevas e trevas eternas. Mas Jesus veio como a luz do mundo para nos dar uma nova vida. Nós vimos que João fala, descrevendo esse verbo que se fez carne, e que todo aquele que o recebe, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que para ser filho de Deus, diferentemente do que popularmente se ouve, nós precisamos receber a Cristo como Salvador e Senhor. E nós fizemos essa pergunta: se você já recebeu a Cristo, só os que recebem são filhos. Depois nós vimos que Jesus é a verdade. Ele, além de graça, misericórdia, de amor, de justiça, de santidade, Ele é a verdade. Isso é tão importante para nós, um mundo que nós vivemos, onde predomina relativismo. Jesus é a verdade, não há outro meio de se conhecer a Deus, não existe nenhuma outra possibilidade, nunca existiu. Ele é a verdade. E nós tratamos do nosso compromisso com a verdade. Nós não temos compromisso com religião, com denominação, com pessoas. Nós temos compromisso com Deus e com a verdade. E a verdade, ela fere. E graças a Deus por isso. E vimos que Ele veio cheio de verdade e Ele veio cheio de graça. Graça, que é o que nós precisamos. Da sua maravilhosa graça, manifesta de maneira total lá na cruz, quando Cristo morre por pecadores que não queriam, não buscavam, e ressuscita para dar uma nova vida. E hoje nós vamos ver, eu queria ainda tratar vocês, continuar um pouco falando da lei e da graça. E eu estava pensando sobre isso. Essa semana eu estava orando e pedindo, eu queria tratar sobre isso. Mas aí eu lembrei que nós nos propomos a estudar expositivamente o livro de João, e já faz algumas semanas que nós não tratamos. Mas eu estava com meu coração incomodado,
de falar da graça, e alguns às vezes, mas falar de graça, da graça de novo. Irmãos, o ensino da graça de Deus é tão fundamental que nós devemos proclamá-lo sempre. Muitas pessoas que se professam evangélicas não sabem o que é a graça de Deus. E nós precisamos bater e pregar literalmente em cima da graça de Deus. Por quê? Por que a ênfase na graça? Primeiro, porque sempre vai haver ímpios no meio da igreja. Na igreja de Cristo, o que é a igreja? Nós já falamos algumas vezes, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local onde a igreja se reúne. A igreja são todos aqueles que creem em Cristo e que deixaram de ser ímpios e passaram a ser filhos de Deus pelos méritos de Cristo. Na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, não há ímpios, mas onde a igreja se reúne há. Eu gostaria de ter certeza de que todos vocês aqui têm uma experiência genuína de novo nascimento com Cristo. Mas sempre houve ímpios no meio da igreja. Então, para ímpios não adianta falar de ensino, tem que falar do evangelho, da centralidade de Cristo, porque quando creem na graça e em Cristo, aí Cristo transforma a vida. Mas não adianta falar para você parar de mentir, por exemplo, se você não nascer de novo, não vai mudar nada. Então, ímpios precisam ouvir o evangelho. O que é o evangelho? Nós somos pecadores, nascemos em pecado, não podemos mudar isso, nossa religião não serve para nada. Mas um dia Deus enviou o seu Filho, e lá na cruz Cristo levou os pecados daqueles que nele creem pela ação do Espírito Santo. Se você crê no que Cristo fez, você pelo Espírito Santo se arrepende dos seus pecados, confessa-os a Deus, pede perdão e recebe o sacrifício de Cristo de morte e ressurreição, crendo em sua morte e ressurreição com Ele. Isso é uma ação do Espírito pela fé, não tem como o homem convencer, mas quem crê tem certeza absoluta disso. Então você creu no Evangelho. Isso é o Evangelho, é o centro, é o poder de Deus, como Paulo diz em Romanos. Acontece que se hoje nós cremos, foi pela graça. Então a graça não é só para trazer ímpios à conversão, a graça nos mantém dentro desse evangelho que nos salvou eternamente. O evangelho e a graça de Deus, e nós precisamos ouvir da graça, que se nós não somos mais ímpios hoje, foi pela graça. E nós jamais podemos nos esquecer disso. E se hoje nós podemos ser ensinados a viver uma vida de santidade de acordo com a Escritura, essa capacitação para obedecer vem pela graça, não vem pelo esforço, por mérito. Não é que Deus começou pela sua graça e agora, Senhor, pode deixar que daqui para frente o Senhor me salvou, eu sou grato pela sua salvação, pela graça, mas agora eu vou viver. Não, é a graça que continua me capacitando a viver. Por isso a ênfase na graça de Deus. Eu estava conversando com o irmão no feriado, nós tivemos um tempo juntos, eu fiquei pensando às vezes como falta compromisso por parte de alguns aqui. Isso me entristece muito, mas ao mesmo tempo que me entristece, eu lembro que se hoje pela graça eu tenho, é pela graça que eu tenho compromisso. Eu não sou melhor, foi a graça de Deus que me moveu a isso. É a graça de Deus que me move a buscá-lo mais. E se eu não busco como eu deveria, a graça de Deus está ali sendo oferecida. E eu lembrei de 1 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 6 a 7. Não canso de ler esse texto, e ele é para nós que cremos na graça. 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos 6 e 7. Paulo está dizendo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo,
por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Não é que se você hoje tem um pouco mais de compromisso comigo, por que você se gloria? Porque foi eu que fiz isso em você. E Paulo está dizendo, não se ensoberbeça, não ache que há algum mérito em você. Não é a graça de Deus que faz isso. Se você recebeu, como é que você se gloria? Como é que você se considera melhor? É claro que isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Porque então, se não há compromisso, então a culpa é de Deus que Ele não fez. Não, é a graça de Deus que nos move. Mas eu e vocês somos responsáveis por buscarmos o Senhor. E não nos isenta, inclusive, das consequências. Quando às vezes eu vejo alguns irmãos, aqueles que professam a Cristo, e que eles estão indo por um caminho que vai ser trágico. Eles não têm ideia das consequências que eles vão sofrer. A graça de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade, não nos isenta das consequências pelos nossos pecados. Se eu peco, sou eu. Se a vitória, é Deus por sua graça. Agora, se não houver revelação e compreensão da graça de Deus, não haverá real conversão, nem tampouco real transformação de vida. Se não for a graça de Deus, não há mudança, há religião. Como eu queria tratar da graça, mas eu tinha proposto a estudar, eu voltei para o texto. E ali, em João capítulo 1, versículos 15 a 17, nós vamos ver o que o Senhor tem para dizer para nós hoje nesses textos. João 1, nos versículos 15 até o versículo 17, que diz: João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Eu queria falar da graça. E está aqui o texto onde nós paramos no versículo 14 e continuamos agora. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aqui é João, o evangelista João, que escreve o evangelho de João, nós vimos, escreve 1ª, 2ª, 3ª João, escreve o Apocalipse. E João, o evangelista, está falando de João o Batista. E ele diz, o João Batista dá testemunho dele quem? De Cristo. O que o Flávio disse aqui, nós não temos mais nada a falar além de Cristo. Nada eu me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Paulo diz isso. Nós não precisamos de técnicas, nós não queremos técnicas, nós não queremos tática para trazer pessoas para a igreja, para encher esse lugar. Nós queremos vidas transformadas, e só há transformação de vida pela pregação de Cristo. João Batista tinha um objetivo: anunciar o Messias. Era esse o objetivo dele. Essa era a sua principal pregação, a vinda daquele que eles esperavam, Salvador do mundo. Não regras, não leis, não religião, uma pessoa. Nós vimos no verso 6 que João Batista era primo de Jesus, meses mais velho. Lucas capítulo 1 narra o encontro desta família. Nós não vamos ler lá
E que mostra isso? Quem era esse João Batista, o primo de Jesus? E no versículo 43 diz, ali Isabel, que estava grávida de João Batista, recebe a visita de Maria, mãe de Jesus. E então ela diz assim, isso é maravilhoso, né? Nós lemos esse texto, eu fiquei maravilhado ao lê-lo e queria tratar um pouco mais dele, mas foge do nosso contexto. Mas olha o que Isabel disse: de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? E João Batista, na barriga, um neném ali, o Espírito Santo se manifesta em João, naquele bebê dentro do ventre, porque ele estava tendo em contato com Deus na barriga de uma mulher. Isso é demais para nós. Isabel chama Jesus de Senhor. E foi para isso que ele veio, para ser Senhor de vivos e de mortos. E eu estava pensando, isso veio de que forma? Revelação do Espírito Santo. Se hoje eu e vocês cremos em Cristo como Senhor, como foi? Revelação do Espírito Santo. A mesma revelação que Isabel teve do Espírito, de que aquele homem que estava ali era o Senhor da vida dela, Senhor inclusive de Maria, que ela chama o seu filho de Senhor. A mesma revelação do Espírito dada para Isabel foi dada para nós. Só é possível chamar a Cristo e reconhecê-lo como Senhor pela ação soberana do Espírito Santo. Mas aí está em vermelho aí destacado, mas como que João diz que Jesus já existia antes dele? Porque João Batista é mais velho, vai nascer antes. Porque João sabe que ele não é apenas um profeta. Porque ele sabe que Jesus não era apenas um homem bom, um milagreiro. João sabe que Jesus é Deus. No capítulo 8, nos versículos 57 a 58, os fariseus hipócritas, todo religioso é hipócrita, se arrogavam de serem filhos de Abraão. E ali então Jesus vai dizer quem ele é. E João Batista já teve essa revelação lá antes. Ele existia antes de mim. João capítulo 8, versículos 57 e 58. Disseram-lhe, pois os judeus a Jesus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Os fariseus estavam falando, Jesus, você não tem nem 50 anos, você é um homem aí, como é que você viu Abraão? Que viveu séculos antes? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, em verdade te digo, que antes de que Abraão existisse, eu sou. Ah, mas os fariseus ficaram bravos com isso. Porque eles sabiam quem era o eu sou. Deus do universo, eu sou. E João está falando disso, por isso que ele existia antes de mim. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é Deus. Por isso que comparar Jesus com qualquer outra coisa, líder, religião, não é impossível e é revoltante. Pelo menos para mim. Quando Jesus diz, eu sou, os fariseus entenderam quem era o eu sou, e por isso quiseram matar Jesus. Versículo 16, voltando para o capítulo 1. João então continua dizendo, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Da plenitude, nele habita a plenitude da divindade. Quer conhecer Deus? Veja Jesus. Como Deus é? Deus é Jesus. Olhe para como ele agia, como ele tratava, o que ele fazia.
Jesus é Deus. Isso é um pilar da genuína fé cristã. Ele não é um profeta, mais um profeta. Ele é o Filho de Deus, sim. Filho de Deus, Deus encarnado. E aqui, João está dizendo que nós recebemos da sua plenitude aqueles que conhecem a Cristo, porque quem não conhece leva-o para a cruz. Quem não conhece Deus vai esbofeteá-lo, vai cuspir em Deus. Foi o que eles fizeram. Quem não conhece Deus quer os benefícios de Deus, mas não Ele. Como muitos dos que foram curados e que depois abandonaram. E que Jesus fala para os seus discípulos: vocês não querem ir embora também? Ele falou: Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna, o Senhor é Deus. Para onde nós vamos? Calvino, comentando esta ênfase da graça sobre graça, comentando Agostinho, diz assim: todas as bênçãos que nos são continuamente outorgadas por Deus, todas as bênçãos que nos são continuamente outorgadas, todo momento, a toda hora, e extensivamente a vida eterna, são não um ressarcimento por conta do nosso crédito, como se fossem salários por nós granjeados, mas provém simplesmente da bondade de Deus, que assim nos remunera com a sua graça prévia e nos coroa com seus próprios dons. Tudo é graça, graça sobre graça, graça mais graça. Por isso que um cristão orgulhoso é uma contradição. É um absurdo. Nossa existência, nós vimos, é graça. O ar que nós respiramos é graça, graça comum. Nossa regeneração, então, nem se fala. Graça. Nossa santificação, graça. Pergunte a um cristão genuíno. Irmão, como é que você conseguiu a vitória sobre esse pecado? Eu orei muito, eu jejuei, eu fiz isso. Foi a graça. A um cristão genuíno, foi a graça. Qualquer vitória dada sobre nós é mérito exclusivo de Deus pela sua graça. Um dia nós seremos glorificados pela sua graça. Versículo 17. E aqui entra o título da nossa reflexão. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Primeira parte do versículo. O que João, o evangelista, quer dizer com isso? Essa é uma imagem que mostra Moisés com as tábuas da lei, e ali ele está descendo. Quanto tempo levou para desobedecer os mandamentos? Ele subir, receber os mandamentos e descer do monte. Esse é o tempo que nós levamos para obedecer a Deus, pelos méritos que nós temos. Deus deu a lei, João está falando que Deus deu a lei a Moisés aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Capítulo 20 de Êxodo, nós vemos ali, nos versículos 3 a 17, o resumo da lei nos 10 mandamentos. Quando é que o povo cumpriu os mandamentos? Quando que o povo cumpriu? Nunca cumpriu. E aí então vem uma pergunta: Deus estabeleceu os mandamentos? Sim. Os mandamentos são dados por Ele? Sim. Para quê? Essa é uma pergunta fundamental para nós hoje, para a igreja evangélica hoje. Por que Deus deu os mandamentos? Primeiro, porque Deus deu a lei ou os mandamentos, porque ela reflete quem é Deus, reflete o caráter de Deus. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12 diz:
Se a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, ela reflete o caráter de um Deus que é bom. Marcos 10, 18, Salmos 143, 10. A lei que é boa, Deuteronômio 12, 28, Salmos 119, 68, Romanos 7, 12. Deus é santo, Isaías 63, Apocalipse 15, 4. A lei é santa, Números 15, 40, Romanos 7, 12. Deus é perfeito, 2 Samuel 22, 31, Salmo 18, 30, Mateus 5, 48. A lei é perfeita, Salmo 19, 7, Tiago 1, 25. Deus é espírito, João 4, 24. A lei é espiritual, Romanos 7, 14. Deus é reto, Deuteronômio 32, 4, Esdras 9, 15, Salmo 116, 5. A lei é reta, Deuteronômio 4, 8, Salmo 19, 7, Romanos 2, 26, 8 e 4. Deus é justo, Deuteronômio 32, 4, Salmo 25, 8, 10, Isaías 45, 21. A lei é justa, Provérbios 28, 4 e 5, Zacarias 7, 9, 12, Romanos 7, 12. A lei reflete Deus. Não há nenhum problema com a lei. E outra, a lei, se é de Deus, ela é boa. Se nós a obedecêssemos, nós só teríamos benefícios por isso. Se você não mentir, você vai ter benefícios por não fazer isso. Um dia, se mente, você sabe que ela te encontra. E nós podemos pensar de vários pontos. Se você não roubar, você vai ter benefícios. Se você não adulterar, você vai ter benefícios. A lei é boa. O mandamento santo, justo e bom, porque foi Deus quem deu. Só que ela tem uma outra função também, a lei. Ela define o que é pecado. Pecado é transgressão da lei. Pecado é desobediência à lei. E Romanos, no capítulo 5, versículo 13, e no capítulo 7, versículo 7, mostra qual é a função da lei para nós. Muito claro, há outros textos, mas esses são claríssimos. Olha o que diz. Nós estamos vendo a segunda função característica da lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo. O pecado sempre existiu, do momento que ele entrou no mundo, por Adão e Eva, o pecado sempre existiu, passou de geração em geração. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se não há uma lei que mostra que mentir é pecado, então não tem como mostrar que eu sou o transgressor da lei. Então a lei tem o papel de mostrar aquilo que eu sou. Ela avulta o meu pecado. Que diremos então? É a lei pecado? É claro que não, a lei foi dada por Deus, a lei reflete o caráter de Deus. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Não darás falso testemunho. Eu minto, vi na lei, sou pecador, transgressor da lei, culpado diante de Deus. Pois na realidade eu não saberia o que é outro pecado, cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás a mulher do seu próximo, os bens do seu próximo. Ninguém faz isso. A lei tem o papel de mostrar que nós somos pecadores. Ela mostra que a desobediência a ela é pecado, transgressão contra um Deus santo, e mostra que nós cometemos pecados. Portanto, a lei tem o papel de mostrar a nossa realidade. Vocês estão vendo que a lei não tem papel de nos levar a Deus. Não, agora eu vi esse mandamento, obedeço e vou diante de Deus. Ó, Senhor, está aqui a lista do que eu fiz de certo. Mas Deus vai mostrar uma outra lista um pouco maior do que eu fiz de errado. E para ele, ou tudo ou nada. A lei mostra a nossa realidade, a minha e a sua. Eu não conheço todo mundo aqui plenamente. Mas uma coisa eu vou dizer, não se sinta ofendido. Você é um pecador. E muito pecador. Não pode falar isso hoje, isso é ofensivo.
Vamos trazer as pessoas, não vamos falar da verdade, vamos falar de maquiar, não vamos falar da verdade. A lei mostra o nosso estado. Todo mundo sabe o que essa imagem aí representa, os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei. Os mandamentos de Deus não se resumem aos 10, há vários outros, mas refletem muito bem. O número 1 diz: não terás outros deuses diante de mim. Muitos que nasceram em berço evangélico, graças a Deus, nunca tive, mas dinheiro, como é que é? Como é que você trata o dinheiro? Ah, eu não tenho dinheiro. Os que amam e não têm, a palavra fala. Os que querem ficar ricos. Não precisa ser rico para amar dinheiro. Amar dinheiro, Deus não pode servir a Deus e a mamão. Riquezas, dinheiro. Quantos de nós já não caímos nisso? O número 6. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Estou livre desse. Mas Jesus vem, o Jesus da graça, ele vem e ele diz, a lei dizia isso, mas eu digo, se você disser para o seu irmão, seu inútil, é como se você fosse um assassino. Raca, inútil. Então, eu pelo menos já transgredi esses 2 aqui. O número 7, adultério. Nunca adulterei fisicamente. Mas Jesus, se você olhar com uma intenção impura, você cometeu adultério. O número 8, não precisa falar, sabe qual que é o número 8? Não dá falso testemunho. O que é isso? Mentira. Alguém aqui se habilita a dizer que nunca fez isso? Então eu falei de 4 mandamentos dos 10. Não é o nosso propósito aqui, mas e o quarto? O quarto é, lembra do dia do sábado. Isso aí não é para nós, não é nosso propósito tratar sobre isso. Existe um movimento hoje querendo trazer judaizantes para o meio da graça de Deus, né? E a palavra fala, e nós vimos isso em Gálatas, que ninguém vos julgue pelo dia de festa, dia de sábado. Nós não temos nada a ver com isso mais. Mas alguém escreveu para mim falando sobre isso, sobre a importância da guarda do sábado para os cristãos, que é uma lei para nós, que devemos guardar o sábado. E aí eu escrevi para ela e eu fiz essa seguinte pergunta: quando você estiver diante de Cristo, um dia, todos nós estaremos, e Ele lhe perguntar, por que eu deveria deixar você passar a eternidade comigo? Para essa mulher que estava dizendo que nós temos que guardar o sábado. E Jesus estivesse diante de Jesus, o que você vai dizer para ela? Para Jesus, moça? E ela respondeu, respondendo a pergunta que você fez para minha irmã, eu vou dizer assim, fui sincera de coração e guardei todos os seus mandamentos. Guardou todos os seus mandamentos. Nós vimos aqui 4 que nós aqui não guardamos. E ela disse que guardou todos. Ela sabe do sábado, não sabe o que é evangelho. É sério ou não? Eu citei para ela alguns textos. Minha querida, leia Romanos. Pare de ouvir o seu líder, leia Romanos. Fala assim, Deus fala comigo, vá ler Romanos. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento de que nós somos pecadores. Esse é o papel da lei. Isso é base. Romanos capítulo 3, verso 23, para alguém que diz que guardou todos os seus mandamentos, a palavra diz, todos pecaram. Todos, absolutamente todos pecaram. E com isso estão separados de Deus. Se morrerem nesse estado, vão para o inferno. Impopular. E daí? Tiago capítulo 2, 10. Esse texto é sensacional. Tiago capítulo 2, 10. Naqueles lá, alguém, talvez você tenha, naquele lá, Marco, um deles eu nunca pequei.
Tiago 2, para você que às vezes tenta se justificar como eu já tentei, porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se tropeçou em um ponto, é culpado dos outros 10. Para Deus ou é tudo ou é nada. Ela disse que foi sincera e guardou todos os mandamentos. Nós vemos que isso é impossível. Então nós vemos que a lei não salva. A obediência à lei não salva. A lei veio por intermédio de Moisés, mas nunca teve o propósito de salvar. Nunca na história da humanidade, um homem e uma mulher foram salvos por guardarem os mandamentos de Deus. Ninguém guarda a lei, porque nós nascemos em pecado. Cometemos inúmeros pecados. Gálatas, no capítulo 3, versículos 10 a 11, nós vimos isso nos estudos nas casas. Olha o que Paulo diz. Outra carta, acho que até indiquei Gálatas para ela também. Maravilhosa. Diz assim, para aqueles que tentam se justificar porque guardam os mandamentos: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quer guardar a lei? Tem que guardar todas em todo momento. Não dá nem para você e eu pensarmos isso, porque nós já tropeçamos em todos eles. Puxa, Paulo, mas que palavra dura, maldito. Maldito todo aquele que se baseia na lei. É muito pesada essa palavra. Sabe por quê? Porque quando eu vou querer me justificar diante de Deus por causa da lei, o que eu estou fazendo? O que os fariseus fizeram? Cuspiram em Cristo, esbofetearam a Cristo. Eu não preciso do Cristo, do Deus que se fez homem e morreu na cruz. Eu me garanto. É maldito. Porque a hipocrisia está debaixo da lei. Querer se justificar diante de Deus pela lei é rejeitar a Cristo. A lei veio então para mostrar que Deus é santo, que somos pecadores e que nesse estado estamos debaixo da ira de Deus. Isso deveria nos fazer tremer e temer. E então clamar: e agora? Porque esse é o nosso estado. E agora? A lei veio por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei nos leva para Cristo. A lei mostra que nós somos pecadores e que se nós, pela ação do Espírito Santo, vermos como somos pecadores, nós vamos dizer: Senhor, tem misericórdia. Quando Pedro prega pela primeira vez, e ele não foi politicamente correto, ele falou assim: vocês mataram Cristo. E ele falou: irmãos, o que faremos? O Espírito Santo levou aquelas pessoas ao arrependimento. E agora? Eu sou isso aí. E agora? Agora a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, que é a verdade. Ele é o único que pode salvar pecadores. Práticas não podem, religião não pode, só Cristo pode.
Por isso que não dá para admitir qualquer outro meio. Por isso que a palavra não permite qualquer outro meio. Não se trata de doutrina, se trata da verdade contra todas as formas de mentira. Jesus, Ele é o único que veio e cumpriu toda a lei, plenamente toda a lei. E Ele dá o seu cumprimento para aqueles que o recebem pela fé. A graça e a verdade são inseparáveis, irmãos. Em Cristo veio graça e verdade. Verdade que confronta. Mas a verdade que confronta é de alguém que ama. E quando movidos pelo Espírito Santo, arrependimento, aí nós somos levados à graça. Essa maravilhosa graça, superabundante graça. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, ele vai dizer o propósito da lei. Ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aqui ele está entendendo pela revelação do Espírito Santo. Para que pela fé fôssemos justificados. Quem? Paulo está falando daqueles que creram. Ele está dizendo, nos serviu, nos conduziu, fôssemos justificados. É para aqueles que recebem a Cristo. O que é esse aio? É tutor. Era alguém que conduzia uma criança que não sabe o caminho. E precisava de um tutor que ensinava, os pais não estavam presentes, e pegava aquele tutor e cuidava e guiava aquela criança pelo caminho que ela deveria andar. A lei tem esse propósito. E como é que ela faz isso? Ela está dizendo, a lei de Deus está dizendo, Marcos, você consegue ver que você não consegue obedecer nada, que você não tem condição de obedecer, e que se você continuar nesse estado desobediente e pecador, você está condenado justamente e eternamente. E pelo Espírito Santo eu posso dizer, é verdade, e agora? Agora essa lei mostra e aponta para aquele que lá na cruz cumpriu-a plenamente. E Ele fez isso por você, de graça e por amor. Ele cumpriu toda a lei no seu lugar. E quando Deus Pai olha para você, Ele vê entre Deus Pai e você, ao Filho dele que cumpriu plenamente. Isso é demais, irmãos. Às vezes, irmãos, eu falo aqui com ira, de ver a mentira que eu ouvi, e às vezes eu me exalto, os irmãos já falaram isso, mas é uma indignação de ver tanta gente na mentira, com o nome de evangelho, e não prega isso, e pessoas indo para o inferno dentro da igreja evangélica, porque não ouvem a verdade. É essa verdade que liberta. E a lei? A lei descreve o caráter de Deus. Cristo agora habita em mim. Ele vai me levar a viver para a honra e para a glória de Deus. De que forma? De acordo com a lei dele. Porque eu não consigo. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 20. Paulo diz: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu não tenho condição de obedecer a partir de mim mesmo. Por isso eu já estou crucificado com Cristo. Morri. O velho homem está lá na cruz pregado. E agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Deus vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesse corpo aqui, nessa carne, nessa realidade, nesse mundo, eu não vivo com base em obediência à lei, eu vivo pela fé, o Filho de Deus, o qual me amou, esse mesmo se entregou por mim, e que agora me capacita a viver para a honra e para a glória dele. Isso é evangelho. Eu não podia obedecer, mas quando aprove a Deus revelar Cristo em mim, pela sua graça, pelo seu Espírito, Ele mostra Cristo,
eu recebo e agora Cristo vive em mim. Quem me dá vitória sobre o pecado? Cristo vive em mim. E quando eu marco pecar, eu já fui salvo lá na cruz. Não há nada que possa negar, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nunca mais. Eu recebo um e-mail toda semana de gente que, com medo de perder a salvação, por gente mentindo em nome de Cristo, e não pode ficar indignado com isso. Aqui tem gente que pensava assim. A começar por mim. Ixi, eu pequei, Deus, e agora eu vou para o inferno. Eu perdi a salvação. Não, meu filho, eu amei você com um amor eterno. Eu salvei você antes da fundação do mundo. Oh, Senhor. Essa graça é maravilhosa. Cristo vive em mim agora. Cristo é minha vida. Ele é Senhor da minha vida. E a lei? Aí ele vai dizer em João 14:15: meu filho, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Anda comigo, eu te faço perfeito. Eu capacito você. Que mandamento, Senhor? Meu filho, não minta mais. Deixa a mentira, fala a verdade um com o outro. Não roube, trabalhe. Não adultere, não cobice. Contente-se com o que você tem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Eu habito em você, eu nunca falei nenhuma palavra torpe. Ame, perdoe. Ame o seu inimigo. Perdoe o seu irmão. Cristo vive em mim e Ele me capacita a viver para a glória dEle. Jesus não veio anular a lei, Ele veio cumprir, Ele falou. E Ele em nós nos capacita a andar segundo o caráter dEle descrito em sua lei. O maravilhoso é saber que ainda que eu tropece, Ele não me deixa de amar e eu não perco o que Ele fez por mim. E é por isso que eu quero amá-lo praticamente, obedecendo os seus mandamentos. O que a gente pode aplicar? Você entendeu que a lei não pode te salvar? Houve um momento na sua vida que você se rendeu a Cristo? Clamou misericórdia pelos seus pecados, pediu perdão e creu no que Ele fez na cruz? E se você entendeu e creu, você entende que Cristo habita em você? E que eu e você precisamos andar nele para que Ele nos capacite a viver uma vida que o honre? Você ama Cristo? Que Ele nos capacite a viver para a glória dEle.